Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver uma integral no cálculo de volume. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte enunciado. Seja ABCD um retângulo com base AB igual a A e altura BC igual a 2A. Considere que M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de CD. Recorte desse retângulo a região limitada entre AB e a parábola que passa por AB, por A, por B e por N. E daí você vai determinar o volume do sólido obtido pela rotação em torno lá do nosso eixo MN da figura restante após você fazer o recorte. Bom, esse tipo de exercício aqui, uma primeira dificuldade que os alunos têm é pegar o que está escrito e traduzir na imagem. Já é uma primeira dificuldade que muitos alunos têm. Construir a imagem, para daí saber qual é a figura que você precisa calcular o volume, tá? Antes de eu fazer essa construção, eu vou pedir para você pausar, tentar fazer e depois compara a sua resolução com a minha. Você já aproveita e deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos, então vem fazer parte aqui dessa grande turma. E além disso, claro, se você puder ajudar o professor que ele ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá um link. Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui desenhando um retângulo, tá? Então vamos desenhar aqui um retângulo. Esse retângulo, ele fala que tem que ter uma AB, né? Digamos assim, que seria a base. Ele tem que medir A, né? Então daqui para cá mede A. Altura BC, então vamos botar aqui o nosso C, tá? Ele tem que medir aqui tudo, tem que ser 2A. E, claro, né, aqui vai ser nosso D. E além disso, ele fala aqui, ó, que M, ele é o ponto médio do AB. Então, de A até B, nós temos aqui o ponto médio, né? Então, aqui vai ser o nosso M. De C até D, nós temos o ponto médio, que no caso seria aqui, ó, o nosso N. Ok. Aí ele manda a gente pegar esse retângulo e recortar a parábola que tem que passar por A, por B e por N. Então essa parábola, ela vai ser mais ou menos, eu vou tentar fazer mais ou menos aqui, eu acho que eu vou colocar aqui sem precisar mudar a cor, ó. Seria isso aqui, ó, mais ou menos, eita, mais ou menos vem aqui, ela vem até lá em cima e depois ela desce aqui, ó. O meu finalzinho aqui que não ficou bom, ó, vou botar aqui início, depois tentar desenhar aqui assim, finge que ficou mais ou menos aí, tá? Bom, certo? Só o meu finalzinho ali que eu fico ruim na hora que eu desenho ali, gente. Finge que tá mais ou menos bom, né? Seria assim, ó. Seria mais fácil eu desenhar a parábola e depois desenhar um retângulo em cima, mas tudo bem, né? Vocês entendem, pelo menos eu espero que vocês entendam que aqui você tem essa parábola, né? Ela vai lá em cima, ó. Ela vem até aqui em cima, desce aqui, né? E vai chegar lá no nosso B. Então ele tem, a parábola passa no A, no B e no ponto N, tá? Então finge que aqui é uma parábola. Tá, e aí ele falou para você recortar do retângulo essa região que está entre o segmento AB e essa parábola. Então quer dizer que essa parte de dentro aqui toda, ó, que parece uma montanha, é o que você vai recortar. E manda determinar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo MN da figura restante após o recorte. Então olha só, o que sobra depois que você faz o recorte? Vai sobrar essa região aqui, ó. Essa daqui, essa partezinha aqui vai sobrar, essa partezinha aqui também vai sobrar, tá? Porque você pegou o seu retângulo e recortou essa partezinha aqui que estava entre a parábola e o segmento AB. E ele manda a gente rotacionar isso, né, em torno do eixo MN. Então vamos botar um eixo aqui, ó, passando por esse MN aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Então nós temos aqui um eixo, tá, passando pelo segmento, né, MN, né, você tem um eixo. Então você vai girar essa figura, né, que você obtém aqui, ó, você vai girar em torno, né, desse nosso eixo. Então você vai pegar aqui assim, ó, digamos, nesse sentido, né? Então você vai girar isso aqui em torno desse eixo e aí você vai ter uma figura que é o que você vai obter. Essa figura, ela seria mais ou menos algo assim, ó, seria como se fosse, ó, aqui na base vai dar assim, nós vamos ter algo que é mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês, ó. E aqui por dentro, aqui eu vou botar um pontilhado, tá? Aqui assim, vou botar um pontilhado.
E aí é como se você tivesse, ó, por dentro aqui, ó, deixa eu botar assim, ó, até chegar no fundo aqui. Olha só, aqui assim, é como se fosse um copo, tá? É mais ou menos um copo, tá vendo, ó? Onde você vai ter, essa parte aqui seria a parte interna do copo, né? Onde você bota o líquido, e a parede dos copos seria aqui, tá vendo, ó? Então seria mais ou menos isso que você obtém. Então você imagina um cilindro, e você, por dentro desse cilindro, você retira uma região dentro desse cilindro que seria para dar o formato, né? Quando você faz aquele corte aqui nesse plano contendo A, B, C, D, vai dar uma parábola, aquele desenho, né? E você vai ter esse é o seu sólido que você quer calcular o volume. Então primeiro, olha só, a gente tem que pegar essa figura e colocar aqui de tal maneira a gente achar uma função apropriada para a gente poder calcular lá a nossa integral. Vai envolver a integral, né? A gente está fazendo um sólido aqui de revolução. Então é o seguinte, ó, eu acho que é algo conveniente, né? Que provavelmente ao olhar isso aqui, acho que a gente vai sempre estar isso em mente, né? É a gente pegar a parábola mais ou menos assim, ó. Vamos analisar aqui a parábola, ó. Eita, deixa eu botar aqui melhor assim. Aqui assim, aqui assim. Então a parábola, digamos, se aqui é para ser o ponto médio, então vamos imaginar que nosso MN vai ser nosso Y aqui, tá vendo? Então se é para ter A ao todo aqui, então por esse lado aqui seria menos A sobre 2 e aqui seria, deixa eu botar um pouco maior, aqui seria menos A sobre 2 e esse lado aqui seria A sobre 2. Porque aí quando você fizer, né, daqui até aqui vai dar A, beleza? Aqui em cima tem que ser 2A, né? Porque a altura aqui, ó, vai coincidir com o lado do retângulo, né, que é esse BC. Então essa que seria a parábola. Ok, então o que você quer, olha só, deixa eu desenhar aqui, ó, seria, se a gente fizer agora o perfil aqui, ó, a região que eu tô interessado é nessa daqui, ó. Então vamos marcar. Opa, vamos marcar essa região, ó, essa daqui, né? Essa região eu tô interessado. Opa, interessado nessa região aqui, tá? Então olha só, como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente vai girar em relação ao eixo Y aqui, né? Que vai ser como se fosse o nosso eixo MN, né? Então nós vamos girar aqui, ó. Olha só, girando aqui. Então o que acontece? Nós vamos obter um sólido que, digamos, dado um certo valor para Y, né? Nós vamos ter um valor correspondente aqui para o certo um X, né? Deixa eu botar um pouco. Deixa eu botar aqui um X e deixa eu apagar mais aquela fração ali, ó. Esse símbolo de fração para poder ficar mais apertado ali. Tá. E o que acontece? Olha só. Então você girou, me deu um certo valor para Y, você vai ter esse certo valor para X aqui, de tal maneira que esse X e esse Y, né, vai formar um ponto que está em cima da parábola. E o que você vai obter? Qual é a figura que você vai obter se você fizer cortes aqui paralelos ao seu eixo X aqui, né? O que você obtém, ó, vai ser algo que é assim, ó. Aqui por dentro é vazado e aqui por fora você vai ter, ó, um disco, né? Onde, deixa eu fazer um pouco maior, ó. Deixa eu voltar aqui. Então nós vamos ter, deixa eu fazer até com essa figura aqui, ó. Vamos imaginar que nesse Y, tá, ó. Nós vamos ter algo assim. Se a gente fizer o corte, se a gente fizer aqui um corte paralelo ao eixo X, né? Olha só o que acontece. Daqui para cá, né? Esse tamanho, ele vai ser o quê? Vai ser justamente esse raio X aqui, ó. Isso aqui vai ser o raio X, tá vendo? E essa parte de cá, ó, que tamanho vai ser aqui, né? Bom, tudo isso, ó, e daqui até aqui, vale A, certo? Desculpa, vale A não, né? Vale A sobre 2, né? Ó, daqui até chegar aqui, né? Ele vale A sobre 2. Então, a região que você vai ter, ó, fazendo o corte, né? Vai ser algo como isso, ó. Vão ser discos, tá bom? Repara que serão discos que você vai ter quando você girar em torno do eixo Y, essa parábola. E essa região que você demarcou aqui, ó, quando você fizer cortes, né, paralelos ao eixo X, você vai ter discos, tá?
esse disco ele vai ter um raio interno de x, né, que é essa distância até aqui, ó. E esse raio externo, né, vai ser a sobre 2, tá? Porque a distância daqui, olha só, até chegar nessa parte aqui, ó, é sempre a sobre 2. Então, essa região, esse nosso círculo aqui, que eu posso calcular uma área que vai depender dessa altura y aqui, ó. Então, você me dá uma altura y, você vai conseguir, então, achar qual vai ser esse raio x. Então, x vai ser algo que depende de y, né? Então, x vai ser uma função de y, digamos assim. E você consegue achar, então, de que maneira o volume. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó, esse volume, ele vai ser... Deixa eu voltar aqui. Vai ser o seguinte, vai ser a integral de 0 até 2a, de 0 até 2a, ou seja, seu y vai começar no 0 e vai até 2a, daquela sua área de cada disco, né, que você tem aqui, conforme esse y vai variando, você faz o corte aqui paralelo ao plano formado ali, né, passando por x, pelo eixo x, né, seria o plano passando ali. O que você tem? Um plano perpendicular ao eixo y, né, aí ele vai ser paralelo ao eixo x. Então esse plano ele vai cortar a figura, vai formar um disco. E esse disco ele vai ter uma área, que eu estou chamando de A de Y, né? Vezes dy. Então, você fazendo esse volume, você tem a região do sólido que você quer. A ideia básica aqui, ó, intuitivamente, seria o seguinte. Se você faz cada regiãozinha aqui, faz um pequeno incremento dy, certo? Então, isso vai te dar como se fosse digamos assim, uma casca, tá? Imagina aí uma casca, né? Uma rosca, né? Digamos assim, ó, onde essa rosca, né? Você pode imaginar como um anel, né? Ele vai ter um certo raio interno que mede x e o raio externo mede a sobre 2. Então, como é que você calcula o volume disso daqui? Você pega a área da base e multiplica pela altura, né? A área da base vai ser o seu AY, né? Ou seja, a área de cada disco desse. Sua altura vai ser dy. Então, isso você tem um volume. Quando você soma todos esses volumes, né? Se você fizer um dy bem pequenininho aqui, um incremento, né? Quando você soma todos esses volumes, você tem um volume geral, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Essa integral aqui que você está calculando, ele seria um limite desses volumes quando esse dy vai para zero, né? Mas, enfim. Então, intuitivamente, seria isso, né? E agora, para a gente calcular esse AY, a gente vai precisar, então, aqui, ó, analisar, ó. Vamos ver a parábola, tá? Bom, é o que a gente precisa para achar esse x, né? Eu sei o seguinte, deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, ó. Deixa eu separar isso aqui para eu poder ter espaço. Olha só, nosso A de y, né? Digamos que isso aqui é a área do nosso disco, né? E eu quero que ele fique dependendo de y, porque eu estou fazendo y variar de 0 até 2a, né? Vai ser o seguinte, vai ser o nosso círculo externo, a área dele vai ser π vezes r ao quadrado, o raio é a sobre 2, então ao quadrado vai ficar a ao quadrado sobre 4, menos a área desse círculo interno, que vai ser π vezes x quadrado, né? Porque π vezes r ao quadrado, né? O raio é x. Então isso te dá a área de cada disco. Mas esse x eu preciso colocar em função de y. Então vamos lá. Para eu colocar x em função de y, eu vou usar aqui a parábola. Essa parábola, né? Eu já sei duas raízes dessa parábola. Passa em menos a sobre 2 e passa em a sobre 2. E eu sei um ponto que ela passa, que é aquele 2a ali, certo? Então eu posso dizer que essa parábola ele tem o seguinte formato. Vai ser uma certa constante k vezes x menos uma raiz, né? Que é x1. X menos a outra raiz, que é x2, tá? Então, isso aqui, se você pega uma parábola e coloca nesse formato fatorado, pode ficar assim, tá? Você tem que descobrir, então, esse k, esse x1 e esse x2. As raízes são menos a sobre 2 e a sobre 2. Então, o nosso y eu posso colocar como sendo uma certa constante k, x menos a sobre 2 e desse lado de cá, ó, pra lá. Desse lado de cá, x mais a sobre 2, né? Então, quando x for menos a sobre 2, essa parte que dá zero. Ou, desculpa, quando x for menos a sobre 2, é essa parte que dá zero. Quando x for a sobre 2, é essa parte que dá zero. Então, aí você vai ter as raízes, né, nos pontos que você quer. E esse k eu tenho que calcular de tal maneira que
quando o nosso x for 0, y tem que ser 2a, tá? Então, para x igual a 0, nós precisamos ter y igual a 2a. Então, ó, vamos colocar lá ó, o nosso x igual a 0, tá? E o y igual a 2a. Para a gente poder achar esse k. Então, ó, y vai ser igual a 2a, x vai ser igual a 0, então vai ser k, que multiplica 0 menos a sobre 2, depois 0 mais, 0 mais a sobre 2. Isso aqui vai dar 2a é igual a k. 0 menos a sobre 2 vai dar menos a sobre 2. 0 mais a sobre 2 vai dar a sobre 2. Então, no final aqui vai aparecer o seguinte, vai aparecer menos a ao quadrado sobre 4, né? Porque menos a vezes a vai dar menos a quadrado e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, no final, quem vai ser esse k? Eu posso passar esse 4 multiplicando, vai ficar 8a igual a menos a ao quadrado k, né? E aí, isolando esse k, eu vou ter 8a dividido por menos, né? Que eu posso multiplicar por menos 1. Menos 8a dividido por a quadrado é igual a k. Então, simplificando aqui, eu vou ter menos 8 sobre a é igual àquele k, certo? Então, a expressão que eu tenho para o nosso y, certo? Deixa eu subir mais um pouco aqui, ó. A expressão que eu tenho para o nosso y, ele vai ser o seguinte, ó. Lembra aqui, ó, o nosso y é igual a k que multiplica isso aqui tudo, né? Então, o nosso y é igual a menos 8 sobre a multiplicado por x mais, x menos a sobre 2, x mais a sobre 2. Então, eu posso colocar o seguinte, eu quero isolar, eu quero achar x quadrado, para eu substituir aqui, né? Então, vai ficar assim, ó. Y... Não, aqui eu posso passar já esse a para cá. Então, vai passar esse menos 8. Então, no final vai ficar menos AY sobre 8, que é igual a x ao quadrado, menos a ao quadrado sobre 4, né? Isso aqui te dá até o produto notável, né? Que é a diferença de quadrados, né? Então, x quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Isolando aqui, o que você vai ter? Você pode dizer, então, que o seu x ao quadrado ele vai ser a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4 menos AY sobre 8. Isso te dá o x ao quadrado, tá? Então, você já achou o valor aqui, ó, do seu x ao quadrado. Você pode pegar essa expressão e substituir ali, ó. Substituir aqui nesse x quadrado. Ó. Então, é só colocar isso, ó. A ao quadrado sobre 4 menos AY sobre 8. Vamos botar lá, ó. Então, o nosso a de y vai ser igual a π ao quadrado sobre 4 menos π multiplicado por a ao quadrado sobre 4 menos, era 8y sobre a. Vamos ver aqui, ou era, não, era AY sobre 8. Então, menos AY sobre 8. Então, no lugar de x ao quadrado, a gente substituiu por isso, tá? Ó, tá lá, ó, que foi o que a gente tinha achado, certo? Bom, continuando então aqui a nossa área em função de y, né? Que são as áreas dos discos. Lembre disso, né? Vai ser o quê? Vai ser π é 4a ao quadrado. Aqui vai ficar menos π, né, a ao quadrado 4 de novo. E aqui vai dar mais a π sobre 8y, né? Fazendo aqui o jogo de sinal. Então, esse termo simplifica com esse daqui. Então, a nossa área em função de y vai ser simplesmente a vezes π dividido por 8y. Ok. Agora que a gente achou a nossa área, que são, lembrando, as áreas dos discos, né? São esses discozinhos aqui, ó. Que é o disco que você obtém fazendo um corte aqui por um plano que é perpendicular ao eixo y. Ou seja, ele vai ficar paralelo ao eixo x, né? E aí o que acontece? Você vai ter discos que vão ter esse formato, né? E essa área de cada disco desse, dependendo desse nosso y, que é a altura onde você vai cortar, né? Vai ser isso aqui. A π sobre 8y. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aqui, ó. O volume vai ser igual a integral de 0 até 2a de a de y, que vai ser a
π sobre 8y dy. Então, o nosso volume vai ser, isso aqui é constante, né? A gente pode tirar da integral, vai ficar Aπ sobre 8, a integral de 0 até 2A de y dy. Bom, mas isso aqui é a regra da potência que a gente usa, né? Vai ficar como, né? Ó, vou repetir, o volume vai ser igual a, o volume vai ser igual a π sobre 8. Aqui eu já vou colocar, ó, vai ser de 0 até 2A. Quanto é que dá a integral de y? É como se fosse y elevado a 1, né? Então, pela regra da potência, né? Isso aqui vai ser y elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, né? O que vai dar o seguinte, nós vamos ter o volume é igual a Aπ sobre 8, aqui vai dar y ao quadrado sobre 2, né? Então, quando você faz isso aqui, derivando, volta a ser y, né? E avaliado aqui, ó, nesse intervalo. Então, você tem que pegar essa expressão, avaliar em 2A, essa expressão, avaliar em 0, né? E subtrair os resultados. Então, vai ficar Aπ sobre 8. Isso aqui em 2A vai ficar 2A, e aqui elevado ao quadrado, sobre 2, menos isso aqui, agora como 0, vai ficar 0 ao quadrado sobre 2, né? Esse 0 ao quadrado ali sobre 2 vai dar 0, né? Então vai ficar assim, ó. V é igual a Aπ sobre 8. Aqui vai dar 4A ao quadrado sobre 2. E essa parte que é 0 ao quadrado sobre 2 vai dar 0, né? Então ficou assim, tá? E aí o que acontece? Dá para fazer aqui, né? V vai ser igual a quanto? Bom, simplificando esse 8 com esse 4, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2, né? Que 4 dividido por 4 vai dar 1 e 8 dividido por 4 vai dar 2. Esse 2 vezes esse 2 vai dar 4. Então no final vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 aqui no denominador. E no numerador vai dar quanto? Vai dar A vezes A ao quadrado, vai dar A ao cubo. E eu tinha esse π. Então no final vai dar A ao cubo vezes π dividido por 4. Então essa daqui, ó, é a resposta, tá? O volume daquele sólido que você está querendo vai ser essa expressão. Aí, claro, se a unidade de medida for centímetro, por exemplo. Então, digamos que aquele A, lá no retângulo, tivesse medido em centímetro. Então, isso aqui vai dar A ao cubo π sobre 4 centímetros cúbicos. É o valor daquele volume, né? Daquela região que a gente quer. Beleza? Você chegou nessa resposta aí? Ficou com alguma dúvida? Coloca na seção de comentários. E agora, aproveita que você fez esse exercício e faz um outro que eu vou propor para você, que é com uma pequena diferença, que é essa daqui, ó. Quero que você pegue agora esse exercício, olha só, que está aqui. E o que eu fiz nesse exercício aqui que eu estou propondo, eu mudei. Ao invés de ser um retângulo, eu botei um quadrado, tá? Medindo o A também. E o resto é bem análogo ao que eu tinha feito lá naquele exercício, tá bom? Tenta fazer, se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E na descrição eu vou colocar qual é o gabarito, tá bom? Aproveita, se você chegou até aqui e não ainda curtiu, deixa o seu curtir. E se não tiver inscrito também, inscreve-se. Vejo você nas próximas aulas aqui desse curso de cálculo. Até mais e tchau!